Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ideias. Mas antes de começar a falar sobre essa boa ideia, eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Vocês sabem o que é um ponto de recuperação ou um ponto de restauração, que é muito usado nos sistemas concorrentes, certo? Pois é isso que a gente vai falar hoje. Pontos de restauração usando o nosso amiguinho Linux. Sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Bom, começaremos o seguinte, pedindo a vocês que deixem o like. Eu esqueço de pedir no começo, vocês assistem e esquecem de deixar o like. Deixa o like, tá certo? Que ajuda muita gente aqui, ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá? Mas existe uma premissa em informática meio estranha, meio engraçada, que diz assim: nada se cria, tudo se copia. E parece que muitas vezes, quando há uma boa ideia, ela não vem de um determinado gueto, é uma ideia que não vale nada, é uma ideia que não presta nada, é uma ideia que não funciona. Existe uma frase que é atribuída a Bill Gates que diz o seguinte: precisamos encontrar algo que ele necessite, mas ele não sabe que precisa. É atribuída a Bill Gates. Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas é atribuída a ele. E é uma frase importante e rege a informática o tempo todo. Eu preciso do problema para ter a solução, ou eu crio uma solução? Então é basicamente essa opção. E quando essas ideias surgem, ou seja, alguém precisou resolver algum problema nesse problema e criou e teve uma ideia de uma criação. Isso aconteceu com o Redmond. Eu tinha problemas enormes de uma instalação de um aplicativo que não instalou direito, um vírus que veio e mudou alguma configuração no meu sistema. Então ele passou a ter o que eles chamam de ponto de recuperação, restauração ou ponto de retorno, depende de como você queira entender isso. Mas a ideia do que é isso, mas o que é esse ponto de restauração, o que é esse ponto de recuperação? É simples, não vamos confundir o ponto de recuperação, vamos chamá-lo assim, ou ponto de restauração, tá certo? Com backup, são duas coisas diferentes. O backup é uma coisa, o ponto de recuperação e restauração é outra. Esse ponto de restauração, ele se baseia nas configurações principais do teu sistema. De configuração de rede, configuração de serviços, instalação de serviços. Você trouxe e alterou determinados serviços no sistema e ele passou a ter esses pontos de restauração e de recuperação. Eu falo isso relacionado principalmente à necessidade de... Os sistemas estão aí, eles estão em funcionamento. Não importa o que você tenha, Linux, Windows, Mac, eles vão apresentar algum tipo de inconsistência ou algum tipo de problemas com o decorrer do tempo. Isso é natural de qualquer sistema. Acontece que eu preciso de uma forma de eu recuperar a posição anterior àquela que eu estava. Quem é Linuxer, ele está acostumado a saber que se eu vou alterar qualquer arquivo de configuração, eu crio uma cópia antes, certo? Para manter a que estava funcionando e aí eu faço as minhas modificações. Ok. Muito bem, sendo que com o passar do tempo isso deixou de ser corriqueiro e muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer esses backups e acaba cometendo algum erro e você perde muito tempo para descobrir o que foi que você fez ou lembrar do que você fez quando você mexe em vários arquivos. Entrou no mercado um tempo atrás, financiado por algumas empresas grandes, um sistema de arquivo chamado BTRFS. E uma das coisas que esse BTRFS tem chama-se Snapshot ou criação de pontos de restauração. Cada vez que você modifica o sistema, tá certo? Você inclui alguma coisa, altera alguns arquivos importantes, o BTRFS, ele cria esse ponto para você, tá? O que a gente vai mostrar agora aqui no SUSE é a utilização dessa criação usando o YAST. Tá? Isso é muito importante dizer que isso funciona bem dentro desse sistema de arquivo, BTRFS. Então ele cria esses pontos de restauração, certo? E aqui eu estou abrindo aqui o todo poderoso YAST e vou selecionar a opção
instantâneos de sistema de arquivos. Está traduzido assim, tá, gente? Vamos lá. Então ele vai me trazer uma relação de tudo aquilo, todas aquelas modificações, tá certo? Por exemplo, dia 12/8, tá? Também conhecido como hoje, eu fiz uma modificação. Inclusive ele colocou até aqui na frente, olha, Yash DNS Server, Yash Snapper, Yash Snapper. Snapper é o nome da aplicação que cria esses pontos, que você pode criar manualmente. No caso aqui, usando o Yash, ele faz essa criação automática para você. Como eu não fiz nenhuma modificação aqui no sistema por enquanto, não fiz nenhuma modificação, ele não trouxe nenhuma alteração recente, certo? Só que eu vou forçar uma modificação. Eu vou chegar aqui, vamos imaginar, deixa eu ver, vou fazer uma configuração no meu servidor de Samba. Então ele não está configurado, eu vou configurar meu servidor Samba e a gente vai ver que essa modificação modifica os arquivos do sistema, certo? E nem quando eu fizer aqui modificação do arquivo do sistema, o Snapper vai criar uma modificação para ele. Vou chamá-lo aqui de Linux Video. Então vou clicar aqui em próximo. Então vou dizer que o estado atual dele é iniciar, vai iniciar na inicialização. Vou clicar somente em OK para ele criar os arquivos, fazer a gravação e trabalhar lá. Pronto, a gente vai chegar aqui agora em instantâneos. Tá aqui, ó. Já criou automaticamente ele criou aqui, houve uma modificação nos sistemas de arquivos e ele criou essa entrada aqui dizendo o seguinte, que no dia 12/8/2020 às 10h59, tá? Iniciou essa modificação e às 11 horas encerrou, tá certo? Vamos exibir as alterações e ele vai mostrar para mim o que é que ele mexeu, tá? Aqui foram alterados no aplicativo, no arquivo AppArmor, foi mexido no arquivo samba da smb.conf, tá? Exibir a diferença, ele está mostrando aqui o que estava antes, exibir a diferença entre o instantâneo, o primeiro instantâneo, está aqui, e o segundo instantâneo, quais são as diferenças que estavam. O primeiro está em cima, o segundo está embaixo, mostrando isso aqui, certo? E aqui eu tenho a possibilidade de eu reparar, ou seja, modificar e retornar ao anterior a partir da primeira mudança ou a partir da segunda mudança, que são os dois snapshots onde foi criado aqui, tá? Então o que acontece? Esse é o ponto de restauração em cima das configurações do sistema, tá? Detalhe, isso funciona, eu vou voltar a repetir, isso é uma função do BTRFS, tá? E eu estou usando aqui o SUSE fazer a demonstração disso, tá certo? E você pode criar suas entradas, o SUSE é todo baseado em assistente. Se tem um ambiente gráfico, eu posso criar minha própria entrada, e aí eu digo, seria o único que ele identificaria aqui seria a primeira coisa que eu estou fazendo, seria a primeira posição, tá? E depois eu posso criar uma segunda entrada e dizer que ele pode ser a comparação entre o pré-feito e o pós-executado, ou seja, o que tinha antes e o que tinha depois. Ele começa a guardar essas informações e aí você cria e restaura baseado naquele item que você fez, ou seja, você pode até esquecer as configurações que você fez, esquecer os arquivos que você fez, o próprio Snapper vai fazer isso para você, tá? Lembrando, isso não é backup, isso é uma cópia das configurações do sistema, snapshots, e o ponto de restauração é isso. Não é que você vai criar um arquivo novo e vai detectar que você criou um arquivo novo, não é isso. Backup é uma outra história, tá certo? Backup incremental, backups completos, isso aí fica a cargo de cada um de vocês. Pô, gente, isso é o Snapper, o ponto de restauração, o ponto de retorno, ou como queira chamar isso, snapshot, como queiram chamar isso, mas lembrando que no caso que eu estou usando aqui o SUSE, ele vai trabalhar para você e faz esse processo automaticamente, tá certo? Detalhe, isso aqui eu fiz esses testes e funcionaram muito bem no sistema de arquivo BTRFS, tá? Que aí ele guarda, certo? As configurações, lembrando que são as configurações, tá bom? Fazendo que o seu sistema precisa voltar, você utiliza o ponto de restauração, ele recupera aquela informação. A ideia é manter o sistema antigo funcionando bem.
Se não houve nenhuma alteração neles, ele não mexe. Houve alteração, ele já guarda a alteração. Olha, esse dia tal, nessa hora tal, aconteceu isso. Isso é muito legal mesmo, tá certo? Mais uma vez, se eu posso dizer a vocês o seguinte, qual é a nossa conclusão de hoje? A conclusão é que eu tenho um sistema de arquivo preparado para isso, que é o BTRFS, tá? Tentei fazer isso no ST4, ele não reconhece. Mesmo instalando o serviço, iniciando o serviço Snapper, ele não consegue reconhecer essa modificação. Se alguém conseguiu além disso, certo? Põe aí nos comentários para a gente fazer os testes e colocar, e eu faço um segundo vídeo, uma segunda parte, mostrando como fazer isso no S3, no S4 ou qualquer um que não for a junção BRTFS, LVM ou qualquer sistema de arquivo. Eu confesso que eu tentei, no final de semana, esse vídeo está sendo até atrasado, eu tentei diversas vezes fazer isso em cima do S4, com criação de snappers na mão, tá? E não foi a solução que é criada. Só que no BRTFS isso funciona muito bem. Obrigado, tá certo? Posso dizer que muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, que tiveram a paciência e assistiram até aqui, tá certo? Se você não é inscrito no canal, olha outros vídeos, tem vários vídeos aí falando sobre vários assuntos, a maioria deles em cima de Linux. Se gostar, se inscreve, tá? Dá uma moralzinha pra gente, se inscreve, acompanha a gente nas redes sociais, as minhas estarão na descrição deste vídeo, tá? O que eu desejo a vocês é que ponha Jesus no seu coração, tá? E até o nosso próximo encontro. Um abraço a vocês. Tchau.